Bom, olá amigos, amigas que estão aqui conosco, né, tanto pessoalmente como nas redes sociais, no YouTube. É com alegria que a gente inicia mais um estudo Vida e Obra de Leon Denis, né, esse estudo realizado aqui em Uberlândia, na sede do GELD, Grupo Espírita Leon Denis, com o intuito de incentivar, né, de causar aí uma certa curiosidade naqueles que ainda não conhecem a obra de Denis, para que a partir das reflexões que a gente faz aqui, possa despertar esse interesse, né? E não só em Leon Denis. Quem tem acompanhado o nosso estudo aí ao longo das semanas percebe que a gente usa muitas outras obras, né? Esse é o intuito nosso. Aqui temos o Gabriel, que é um grande estudioso, né, das obras de Joana de Ângeles. O Gustavo e o Tarso têm contribuído muito com as reflexões de Emmanuel, de André Luiz, né, o Rafael também, então a Ju, Emanuele. Todos que estão aqui hoje têm feito contribuições valiosas aí ao estudo, e a gente incentiva, né, a todos que possam fazer isso também nos seus centros. Então a gente agradece, pede, né, como sempre temos feito, para curtir, né, deixar o seu like aí, e eu sempre ressalto, se gostar. Esse negócio de pedir like virou um trem de louco, né? Então, se não gostar, comenta, deixa o dislike aí pra baixo. Não vamos perder amizade por causa disso. Me explica, deixa o dislike aí, seria bom, né? Pessoal, 1000 dislikes, 1000 comentários, né? Por que não gostou? Seria perfeito até pra gente ajustar o estudo. Então deixa aí o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal para que a gente consiga, né, levar esse estudo a mais pessoas. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo que foi finalizado no meio do capítulo Congresso de Liege. Então, a gente, nessa intenção nossa de não perder, né, os pontos que a gente considera sendo os principais da obra de Leon Denis, a gente vai retomar aqui um ponto no capítulo. Para quem está com o livro aí em mãos, na página 176, e para quem está com o PDF, na página 129. Lembrando que o link do PDF está sempre aí também, né, colocado na descrição do vídeo. E Leon Denis, aqui o Gaston eu acho muito bacana, que ele coloca trechos do discurso de Leon Denis, que num dado momento disse o seguinte: creio poder dizer que o Espiritismo foi chamado para se tornar o grande libertador do pensamento, há tantos séculos escravizado. Dá para comentar isso aqui, mas eu vou avançar no outra para concluir a fala dele, em que ele diz: a magnífica obra do Espiritismo será aproximar os homens, as nações, as raças, formar corações e desenvolver as consciências. Mas para isso é preciso trabalho, perseverança, espírito de devotamento e de sacrifício. Bom, que quando ele fala lá de libertar, né, o pensamento, libertar a consciência a século escravizado, de fato, o Espiritismo ele nos incentiva o próprio questionamento, né? A gente às vezes brinca, né? A gente tem que questionar. O próprio Kardec, Leon Denis, Chico, Divaldo, os espíritos, não é porque alguma obra foi ditada pelo espírito A, B ou C que eu devo simplesmente admitir aquilo como verdade absoluta. Porque senão, de repente, eu vou me colocar na condição de escravizado pelo pensamento daquele espírito. E não é esse o papel do Espiritismo. Ele vem nos libertar. E isso, o Tarso quer fazer uma colocação aqui interessante. Continuando, né, os palestrantes, os médiuns, todos os divulgadores, todos aqueles que tentam avançar e elaborar um pensamento espírita, um pensamento moral, né, como um todo, que a gente tem que sempre tentar interpretar mesmo, né, segundo as nossas vivências, as nossas leituras, a nossa experiência. E eu queria comentar porque esse trecho que você leu, para mim, ele casou muito com um trecho posterior que a gente vai ler, quando ele começa a entrar no pensamento religioso, que é essa frase aqui que ele diz, que recortaram de um congresso, que ele diz: a ideia espírita penetrou nos meios religiosos mais refratários, mais ortodoxos. Que é isso, né? O espiritismo veio para esclarecer mesmo, né? E
como a gente sempre fala aqui, né, veio restabelecer a verdade, reviver o cristianismo puro e dar uma consistência racional para o pensamento moral da sociedade, né? E quando você fala de vivência, a gente sempre tem que levar em consideração a vivência não só nessa encarnação, mas a vivência em outras, né? Por quanto tempo nós vivemos admitindo e escravizado, por exemplo, pelo dogma da infalibilidade papal, que já foi abordado aqui em outros estudos, né? E não é assim, anoiteci acreditando nesse dogma, amanheci não acreditando mais. Desencarnei acreditando e reencarnei agora sem nenhum tipo de crença. Então a gente às vezes traz essa ideia com esse pensamento ainda escravizado até mesmo para o movimento espírita. Que não é assim, nossa, me tornei espírita, agora eu estou livre de tudo aquilo que marcou o meu passado. Não. Aí então a gente às vezes vai trazer, agora não temos mais papa, mas às vezes eu posso trazer uma idolatria a como você colocou, a um palestrante, a um médium, a uma figura mais conhecida, a uma liderança, que pode ser sim que faça um bom trabalho, né? Ele pode ter um trabalho admirável, mas eu não posso, em nome do trabalho bonito que o outro faz, seja pela palavra escrita, falada, obra social, abrir mão disso que Leon Denis nos coloca, que é de libertar, né, de ser livre para criticar, para elogiar, para sugerir. Porque hoje parece que é até pecado você fazer alguma crítica pontual a algum comportamento, alguma ideia. E aí logo já é taxado de falta de caridade, de outras coisas mais. Então a gente tem que trabalhar essa questão muito dentro de nós, porque senão a gente vai criar de novo um dogmatismo no nosso movimento que já nos fez muito mal, que já nos dividiu muito pelo culto às pessoas e não às ideias, né? Nós fazemos uma leitura de prévia, né, no nosso grupo mediúnico aqui do GELD, e a Camila vai fazer a leitura de amanhã. A gente estava estudando a leitura dela ontem, trocando ideia, né, comentando sobre a leitura. Acho que ela está lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, e aí o Kardec está explicando que para aquele, inclusive eles usam a palavra neófitos aqui, né? E lá ele usa os adeptos, porque ele fala assim que quando a gente se torna adepto, principalmente ali, vamos colocar no espiritismo somente, quando a gente se torna adepto do espiritismo, a gente fica extremamente empolgado e a gente quer, às vezes, até fazer prosélitos mesmo, que é o convencimento, né? Convencer as pessoas, né? E aí ele fala assim que aqueles que vão e leem, e estudam, vê uma palestra, extraem um raciocínio, e aí ele chega num grupo de estudo e tenta convencer as pessoas daquele raciocínio. Igual a gente faz muito, né? Hoje fizemos muito pelo WhatsApp. Aí a gente tenta convencer a outra pessoa daquele nosso raciocínio, daquele estudo que a gente fez, daqueles pensamentos que a gente elaborou. E aí ele fala que não é só pelo púlpito, pela tribuna que a gente aprende, é nesse convencimento que a gente mais aprende, porque aí você pensa o trabalho que, igual a gente fala direto, né, que o palestrante tem para preparar uma palestra. Ele aprende muito mais preparando do que no momento que ele faz a palestra, porque ele chega lá, às vezes fica nervoso, esquece, não consegue organizar as ideias, se expressar da melhor forma, mas ele estudou tanto e ele aprendeu tanto se preparando que já valeu a pena, né? Então o Kardec falando justamente isso, que nessa troca de ideia, nesse convencimento, é um dos momentos que a gente mais aprende mesmo. Só comentando, que quando a gente fala disso, né, de troca de ideia, de um aprender com o outro, e quando a gente começa a falar também dessa questão da pessoa achar que um médium, um palestrante, etc., é infalível, e o próprio médium se achar infalível, o próprio médium não aceitar a crítica, né? Aí lembrando, né, que Kardec fala da obsessão, e uma das vertentes da obsessão é a fascinação, né? Que ele fala que, inclusive, estou pesquisando aqui no Livro dos Médiuns, que fala que a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, assim, a pessoa fica tão presa naquilo, não, eu sou o certo, eu sou o certo, eu sou o certo, ninguém pode, se alguém vier me falar alguma coisa
de diferente, não aceita. Então, assim, o Kardec já fala disso, né? De fascinação. E outra, é a pior, assim, que traz consequências muito mais graves, porque aí você começa a ter livros e ideias que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas a pessoa acha que ele é uma verdade absoluta, né? E se foi por ele que trouxe, então tem que ser dado valor. E a outra coisa é a seguinte: a fascinação não é só com médium, né? A fascinação também é com pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, mas que também se acha como é que poderia falar a palavra? Que é infalível, né? Se acha infalível. Isso é muito bacana, porque assim, eu sempre cito o exemplo do Chico, né? E pra mim, assim, se o Chico, que é o Chico, teve animismo, e está lá no Consolador, qualquer pessoa que pegar o livro do Consolador e abrir a última nota, é nota à primeira edição. E lá está dito, na verdade, o Emmanuel, né? O Emmanuel responde falando, a FEB questiona 2 perguntas, o Emmanuel diz que a FEB está errada, e na que a FEB está certa, ele põe a culpa no Chico. Esse é o guia, mas tá bom. Ele falou assim, o problema foi de filtragem mediúnica em que o nosso pensamento foi prejudicado. Então assim, se o Chico teve animismo, e nós já contamos aqui um outro caso também na carta, né? Que ele psicografa para a mãe questiona e fala, olha, faz sentido, mas esses nomes que ele está citando aí não são da minha família. E aí o Chico reconhece o erro e o espírito corrige a carta depois e a mãe entrega e a mãe reconhece. Então assim, nós não podemos escravizar o pensamento de novo, né? Que é o que o Leon Denis coloca aqui. A questão do questionamento é muito positivo, né? E aí, nesse segundo parágrafo, eu achei bacana o jeito que ele colocou, né? A magnífica obra do Espiritismo será reaproximar os homens, né? Que é exatamente o que está na questão 798. E é tão análogo uma coisa com a outra, que ele põe, né, aproximar, depois ele põe um mas, né? Mas para isso é preciso trabalho, perseverança, espírito de devotamento e de sacrifício. E lá na questão 798, terá, no entanto, né, Kardec pergunta se o espiritismo será crença comum, e eles dizem que sim, mas eles falam assim, terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque existe um interesse de que isso não se propague, né? O interesse de conter essas ideias. Então, é mais contra esse interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Então, é isso, né? É esse espírito de devotamento, de sacrifício, perseverança, que nós temos que ter, né? Ontem nós estávamos no Festu, lá em Tupaciguara. Eu achei que o Christian colocou uma coisa muito bacana, que é assim, como é que nós vamos tirar essa ideia errônea que existe em torno do espiritismo, né? Porque tem muita gente que fala assim, dependendo da pessoa que você falar assim, eu sou espírita, ela vai te enxergar num terreiro, tocando um tambor, cantando, fazendo uma macumba, possivelmente também, além de tudo isso, fazendo a macumba no encruzilhada, arrumando, entendeu? Então, como é que nós vamos desmistificar isso? Como é que nós vamos esclarecer isso? Com trabalho, perseverança, com o se assumir espírita e estar disposto a enfrentar sarcasmo, enfrentar pessoas de má fé, para explicar, para justificar, né? É aos pouquinhos que nós vamos quebrando isso, né? E quando ele coloca aqui também um outro ponto em relação a essa última frase, de aproximar os homens, é porque na medida em que eu estudo o espiritismo, eu enxergo todos como sendo meus irmãos. E de fato, quando você conhece algum espírita que já vivenciou, que ali agora já é um ancião, já passou pelas lutas pessoais, íntimas, ele exala amor, né? Ele não tem... A gente conversava sobre o São Vicente lá de Ibiá, né? É uma pessoa que você está perto assim, você não acredita, falando, não é possível que esse homem existe, né? Você abraça, ela toma um passe. Você abraça, você toma um passe. Então é diferente, assim, a pessoa que, né, vivencia o espiritismo, que já estudou, de fato, ele olha todo mundo agora como se fosse seu irmão mesmo, não tem essa diferenciação. Então esse é o papel do espiritismo, né? Trazer esse sentimento de irmandade
o mesmo Deus, então preciso vivenciar esse mesmo Deus olhando no outro, não um adversário, não um inimigo, não alguém inferior, mas um irmão, que inclusive pode estar num momento ruim, que pode estar num momento de fragilidade, fazendo coisas que eu discorde, mas é um irmão. Então, pode machucar, continua sendo meu irmão. Então, acho que o Espiritismo amplia nosso olhar sobre o outro, né? Porque amplia sobre nós mesmos, sobre a divindade, e aí a consequência é, de fato, a aproximação dos homens, nações, como ele coloca aqui. E o que o Tarso colocou em relação aos neófitos, né? Ele fala, tranquilizando os neófitos, decepcionados com a aparente lentidão dos progressos da doutrina, Denis escrevia. Então aqui ele vai trazer algo que era comum na sua época também, que a gente às vezes chega na doutrina e vê como ela é grandiosa, fala assim, não é possível que uma doutrina dessa caminha tão lento, né? Porque você pensa, poxa, se eu estou encantado, por que todo mundo não se encanta também, né? Então Denis fala, somos impacientes porque nossa vida é curta. Todavia, já podemos dizer que o Espiritismo tem feito muito mais em 50 anos que qualquer outro movimento do pensamento, não importa em qual época da história. Então agora ele faz uma avaliação, né, que era 1905, né? Então a doutrina estava com 48 anos, mas levando em consideração ali aquele período que Kardec estava preparando e tal, e também dando arredondada que não faz mal a ninguém, né? Não tem problema ser tão exato, 48 anos, 3 meses e 23 dias, né? Então ele coloca aqui 50 anos, 5 décadas, e ele avaliava de fato, né, os progressos alcançados nesse período. E ele vai colocar mais à frente, faz 50 anos que os espíritas sabem, não é o que os espíritas acham, né? Que os espíritas sabem o que a ciência pretende hoje descobrir. E a gente pode dizer isso agora, né? Faz 162 anos que os espíritas sabem o que a ciência pretende hoje descobrir. Que a imortalidade da alma para os espíritas é um negócio resolvido. Eu não tenho mais dúvidas. Você pegar um livro do William Crookes, Fatos Espíritas, publicado pela FEB, você vai ver ali o cuidado que eles tinham, né, em relação aos experimentos feitos com a Medium Foreign School, com Daniel Douglas Home e outros mais, que você olha assim, colocando médiuns até em situações constrangedoras, né? Em situações de perigo para a própria vida. Colocado em situações como, por exemplo, amarrados em cadeira, ligados em fios elétricos, de modo que se eles se mexessem na cadeira e encostassem em algum dos fios ali, eles podiam desencarnar. Então era realmente assim, coisas feitas com o intuito de não de levantar hipóteses, mas de trazer provas da imortalidade da alma. Então não é mais eu acho, não é mais nem eu acredito, é eu sei. E isso o próprio William Crookes deixa muito claro no depoimento que ele faz, né, para seus colegas de academia. É só fazer uma indicação. O William Crookes, ele foi para provar a falsidade dos fatos espíritas, né? Acabou convencido. Mas além dele, tem agora recentemente que eu falo em relação ao William Crookes, o Dr. Ian Stevenson. Ele, 1980, 1990, por ali, 1900 que eu falei, né? 1900. Ele fez uma série de 3.000 estudos com crianças que tinham memórias de outra encarnação, e ele ia e pesquisava isso, né? Então tem um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação, em que ele, lá no final, por ser um trabalho científico, ele fala, eu não vou fechar a questão, mas é bastante sugestivo que de fato existe a reencarnação. Então, assim, para sair do meio espírita, inclusive, né? Porque o William Crookes acabou que ficando restrito ao movimento espírita, mas tem esse livro que mostra vários casos. E para quem quiser, inclusive, né, Gabriel, pesquisar a respeito, o Dr. Ian Stevenson já desencarnou e tem vamos chamar de discípulo, né, que tem dado sequência ao trabalho dele, que é o Jim Tucker, que tem feito um trabalho, teve no Brasil, né, há alguns anos,
né, participando de algumas reuniões, de alguns estudos. Então, realmente, vale a pena pesquisar, porque é uma obra de alguém que não sabe nem se conheceu, né, o Espiritismo a fundo assim. É alguém vinculado à ciência mesmo. E eu chamo esse gesto dele de humildade, porque colocar ali 20 casos sugestivos, qualquer um de nós, talvez a pretensão de causar aí um marketing, de chamar a atenção, colocaria 20 casos de reencarnação. E pronto, né? E ele muito sabiamente coloca sugestivos, e acredito que essa palavra sugestivos até ajuda ele a penetrar o meio científico, né? Que aí desperta nos cientistas a atenção, fala, opa, deixa eu ver aqui então. Que se ele não coloca assim, aí mais um fanático. O cara vai lá pelo sugestivo e fala, rapaz, mas tem razão. Então vale a pena estudá-lo. E aqui Leon Denis vai trazer outra questão que eu acho interessante, quando ele fala que há em tudo isso um fermento que fará levedar as massas em todas as instituições e em todos os meios sociais. Eu acho interessante, lembrei da parábola, né, do fermento, né? Jesus, né, compara o reino dos céus com o fermento que a mulher pega, coloca 3 medidas e faz levedar a massa, né? Então o espiritismo aqui seria como, eu digo até que a última dose de fermento, né? Porque a primeira, né, dessas três doses vem com Moisés, né? A segunda com Jesus, e o terceiro é o espiritismo, arrematando esse fermento necessário para levedar a massa, que no caso é a humanidade. Não tem dúvidas disso, de que a humanidade é a massa que está sendo levedada a partir, né, das 3 revelações, que nos engrandece, que nos faz refletir e progredir. E aí nós, enquanto humanidade, crescemos como cresce uma massa depois de colocar o fermento. Pelo menos eu acho que é assim, né? Porque eu não sou nenhum expert em nunca coloquei um fermento na massa, eu acho. Tem que falar, né? Não pode? Tem que ser sincero, né? Você colocou vencido. Pelo menos você colocou, né? Você está um passo à minha frente, já. Você sabe que não dá certo, né? Bom, então, alguém quer comentar algo mais a respeito desse capítulo? Não? Então a gente fecha aqui e inicia o outro do livro na página 179 e do PDF 130, em que ele vai falar do livro Problema do Ser e do Destino. E aí já tem que começar explicando o título, né? Vamos lá para a obra aqui então, porque sempre que eu faço palestra que cito, o povo fica assim olhando, né? Mas cadê a dor, né? Cadê a dor? O povo gosta tanto de sofrer que eles querem ver a dor até no título, não conforma em ficar sem vê-la. Então é muito interessante, porque o Gaston vai usar no seu livro o título que a editora Celde usa para publicar as suas obras. O Problema do Ser. Eu esqueço o nosso editor, que é um cara tão atento, que vai lá já coloca a capa do livro aqui, e eu ainda estou aqui na antigo ainda, ter que ficar mostrando, né? Mas o Celde coloca aqui uma nota explicativa aos leitores, né? Explicando que, vamos ver aqui então, ó, o Problema do Ser e do Destino, publicado tanto originalmente quanto nas mais recentes edições francesas sob este mesmo título, dispensa qualquer tipo de apresentação. Após algumas pesquisas e longos anos de leitura, certificamos-nos de que Leon Denis trouxe a lume este livro, pela primeira vez em 1908, após os acirrados debates do Congresso de Liège, que é o congresso que nós acabamos de falar, reeditando ainda a obra por mais de 3 vezes ao longo do primeiro quarto do século XX, com pequenas alterações de conteúdos e títulos. Então, vamos explicar aqui que, apesar de o vocábulo dor aparecer em diversas obras em francês, reservamos-nos o direito de interpretarmos a ausência de tal palavra no título desta edição como sinal de que o autor reavaliou o título e optou pelo original, O Problema do Ser e do Destino, como ideal. Então o que o Celde faz?
manter o que eles encontraram como sendo a última edição deixada por Leon Denis. E me parece que faz sentido, porque o próprio Gaston Luce, quando escreve a biografia, depois de Denis desencarnado, também se refere ao livro como o problema do ser e do destino. Também não coloca dor. E isso aqui, o que o Seld faz, é simplesmente atender a um pedido feito pelo próprio Leon Denis. Que o que Leon Denis deixa lá no testamento moral, que a gente vai falar, tá na biografia, né? Leon Denis é tão maravilhoso que ele deixa um testamento moral. Fala, meu Deus, como é que o cara preocupa com os detalhes, né? E ele coloca, primeiro ele diz que na sua ausência, todas as suas obras seriam doadas, né, para a biblioteca e, posteriormente, para Jan Mayer, seu grande amigo, e na desencarnação de Jan Mayer, né, elas cairiam em domínio público. E ele pede, fala assim, mas eu gostaria de pedir que publicassem sempre a última edição. Então o que o Seld faz, já que a obra está em domínio público, é publicar então a última edição deixada por Leon Denis. E faz sentido o título ser assim, e sem a palavra dor, embora eu confesso que fica mais bonito com dor, né? Eu acho que fica mais chique, assim, né? Fica mais... A gente ouviu tanto, né? Problema do ser, destino da dor. Aí quando você ouve sem dor, parece que é outra obra. Tá estranho. Mas faz sentido sem o termo dor, porque nesta obra ele vai dividi-la em 3 partes. A primeira ele fala sobre o problema do ser. A segunda, o problema do destino. E a terceira, ele não fala do problema da dor, como levaria a crer se o título assim fosse. Ele fala das potências da alma e dedica um capítulo para falar da dor e outro à revelação pela dor, fechando a obra. Então essa é uma explicação. Se tivesse que chamar, seria o problema do ser, do destino e as potências da alma. Seria assim, pegando aí as 3 partes, né? Mas é um questionamento também. Eu não sei se é nessa nota. Eu não sei se de fato aconteceu assim, mas acredito que não tinha a dor, e aí a FEB comunicou com o Leon Denis pedindo para que colocasse a dor, né, no título. Leon Denis acata, mas depois tira, né? Tira, a FEB mantém e Leon Denis tira, né? Acho que foi. É isso que está nessa nota aqui mesmo, né? A dor não. Aqui na verdade essa informação aí, ela é uma informação de alguns documentos, né, que parece que a FEB possui, que na época ele enviou um pedido para Leon Denis. Eu não tive acesso a esse documento, então não posso falar com precisão, mas realmente parece que tem um documento em que a FEB pede autorização para publicar, igual você citou aí mesmo. Mas eu não tive acesso a esse documento, né, um documento, acho que interno da FEB, eu nunca vi ele sendo divulgado publicamente, mas realmente amigos nossos revelaram essa questão aí de uma possível, né, autorização de Leon Denis para eles lá. Mas quem já leu com dor, fique tranquilo, né? Você não está lendo uma outra obra, não tem nada de grandes diferenças assim entre uma e outra, mas é de tradução mesmo, que o Seld utiliza uma tradutora, a FEB utiliza outra, mas o conteúdo ali é o mesmo. Então, e aqui é bom só explicar um pouco o contexto em que essa obra foi escrita, é o que o Gaston Luce vai colocar, dizendo que uma outra obra estava em preparação, que seria essa, né? Demandando numerosas leituras. Eu faço ideia de como Leon Denis teve que ler para escrever esse livro, porque o que tem aqui de citação, nossa, é assim, realmente chama atenção. E principalmente um enorme trabalho de consultas e de pesquisas aprofundadas. Sua vista deficiente o prejudicava muito e ele não tinha secretária. Então você pode pensar assim, não, é só ele pedir para a assessoria dele pesquisar. Não tinha assessoria, era ele. E já aqui, com seus 59 anos de idade, com a cegueira bem avançada, então já tinha aposentado pelo menos, né? Já não trabalhava mais, mas tendo que se desdobrar aqui nessas pesquisas para trazer a lume realmente essa obra maravilhosa. E que eu destaquei quando fala que ele não tinha secretária ainda. Pouco tempo depois ele começa
a receber a ajuda, né, das suas secretárias, né, que o ajudaram nos últimos anos de sua encarnação. Um outro detalhe que prejudicou é que sua mãe já não vivia para velar por ele e obrigá-lo a se cuidar, coisa que ele esquecia por vezes de fazer. Envolto em seu roupão, inclinado sobre os escritos, anotando e escrevendo de manhã à noite em seu pequeno escritório da Rua da Alma, também ele, como outrora Balzac, lembrava um beneditino das letras. Então, até para nos inspirar aqui, né? Usar um roupão à noite, né? Para fazer um estudo. Aí vai lá, arruma um gato, né? Que ele também tinha os gatinhos na casa dele, aí fica sandália de couro, não sei se tinha na época não, mas aí fica aquele ancião assim mesmo, né? Com 30 e poucos anos, ancião, vai ficar bonito, hein? Barbudo, né? Que aqui já dava com a barba. Esse é meu projeto de vida, é esse. Esse eu com 40 anos. Gustavo com 40 anos tem esse projeto. Os beneditinos do Geld, né? Gente, eu separei aqui pra gente fazer uma análise. Análise não, vou citar aqui porque esse livro ele é impactante desde a introdução. A introdução dessa obra, quando alguém fala assim, nossa, Will, eu comecei a ler o livro e não consegui acabar. Eu quase pergunto, leu a introdução? Li. Ah, não, então tá bom, você já pegou muita coisa. Então. Mas a primeira coisa que eu quero falar dessa obra aqui, de fato é uma obra que causa uma certa resistência. Eu já me deparei com muitas pessoas mesmo assim, que falam, Will, eu comecei, e aí ele vem trazendo muitas citações, né, as costuras que ele fazia entre a doutrina espírita e outros livros fora da doutrina. Então fica, sobretudo até mais ou menos aqui a página 100, uma obra um pouco mais densa. O que eu tenho falado para essas pessoas? Vá até o capítulo que você precisa mais. Nossa, eu acabei de lidar com o desencarne de um ente querido. Poxa, então beleza. Vem aqui no capítulo A Morte. 20 páginazinhas que se a pessoa estiver realmente disposta a compreender o que ele escreve, são 20 páginas suficientes para consolar. Não vai tirar a dor, né? Porque o Espiritismo é o consolador prometido, não é o tirador, eliminador, curador. Ele consola. E nessas 20 páginazinhas aqui eu garanto que se a pessoa estiver disposta a receber o consolo, ele vai ter palavras de profundo consolo. Se a pessoa está vivendo uma fase difícil na vida, doença, não entende porquê, achando que Deus é injusto, passando por um transtorno, a gente diante das doenças pergunta, né, que Deus é esse, né? Porque você olha para o noticiário, às vezes pessoas corruptas, pessoas, né, com condutas totalmente questionáveis e sadias, né, tranquilas, física e aparentemente mentalmente, você olha e fala, tá tudo tranquilo. E a pessoa correta, doente. Você fala assim, mas que Deus é esse? Aí você abre lá no capítulo, então, a dor, ou a revelação pela dor. E eu costumo brincar também que se você não tomar cuidado, você vai gostar de sofrer. Você vai sair por aí procurando problema. Não, agora eu quero é sofrer mesmo. Eu entendi tão bem Leon Denis, que eu quero é que a coisa aperta mesmo. Reencarnação. Tem alguns capítulos aqui que ele vai abordar, sobretudo na segunda parte, o problema do destino. Ele vai falar sobre a reencarnação e suas leis, provas experimentais. Aí ele pega casos, eu não vou citar nenhum aqui para deixar justamente aquele gostinho do... Vou falar de um. Vocês sabem que eu não aguento, né? Ele vai citar o caso de um menino, Henri de Heineken, que ele vai citar que um menino com 2 anos e meio sabia ler 3 idiomas. Diz que esse menino aprendeu a falar quase depois de ter nascido. Então, se é precoce, não só na inteligência, mas até na estrutura física do menino, parece que ele já trazia ali uma questão um pouco mais avançada que os demais. E que com 4, 5 anos ele fazia provas de história e geografia antiga e moderna. Então eu pergunto assim, qual de nós aqui que temos filhos, aqui no grupo só eu, né?
Só eu e Manuela, então vai para os internautas. Por exemplo, eu tenho um filho de 15, uma filha de 8. E o pessoal vai pensar assim, nossa, mas tão jovem com um filho de 15, né? Eu tenho filho de 15 anos, gente. Eu fui pai com 10. Não, tô brincando. Filho de 30 quase. Não sei, eu fico lembrando, poxa, meu filho com 5 anos não fazia prova de história e geografia antiga moderna. A minha filha que está com 8 não fazia também. Fala, será que Deus gosta mais do Henri de Heineken do que dos meus filhos? Então o Denis vai questionar, vai trazer a questão das artes, né, das crianças, que é um outro capítulo, as crianças prodígio e a hereditariedade. Ele vem refutar a ideia, mas filho de peixe, peixinho é. Aí ele começa a pegar casos, fala, não, mas e o filho do fulano? E ele vai se pegando alguns cantores e artistas famosos. O fulano era artista famoso e o filho não deu em nada. Ou então o outro foi famoso e o pai era totalmente ignorante quanto às artes. Ele, por honestidade intelectual, ele pega casos que, de fato, pais vinculados à arte tiveram filhos também vinculados. Mas ele pega outros e fala, mas isso aqui não é uma regra, porque se fosse por hereditariedade, todo filho de músico tem que ser um músico até melhor que o pai, porque aprendeu com o pai e às vezes não tem o mínimo interesse pela arte. Então ele vem refutando todas as críticas. Isso aqui, para quem gosta dos espíritas que gostam de uma discussãozinha com quem gosta de criticar o espiritismo, se ler esse livro aqui, vai ter ferramenta de sobra. E não, é tudo baseado na lógica, no bom senso, né, na força da filosofia espírita. Tem um capítulo, inclusive, que ele vai tratar das objeções e críticas. É claro que se for ler isso aqui hoje, a gente poderia colocar algumas outras questões a mais. Mas ele pega aquilo que era o problema da época. Então ele pega as críticas feitas e responde uma a uma, com argumentos e com fatos. Provas históricas, né, das vidas sucessivas, fala da justiça e responsabilidade, que está vinculado diretamente à reencarnação. Até quando Kardec pergunta, né, lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, questão 171, né, do dogma da reencarnação, é a justiça divina, né? É a justiça. Não tem como você imaginar Deus justo sem a reencarnação. Eu costumo ser até radical. Não dá para existir Deus sem reencarnação, que talvez até eu seria ateu. Eu não consigo me imaginar um indivíduo sem acreditar em reencarnação e acreditar em Deus. Não dá. Então realmente Leon Denis, ele é impecável nessa segunda parte, nesse assunto reencarnação, justiça, problema do mal e lei dos destinos. Então recomendo muito realmente o estudo dessa parte aí. Você quer comentar alguma coisa? É só fazer um comentário dentro disso. Você está falando assim, até nós damos segunda chance, né? Até nós somos capazes de dar uma segunda chance, de dar uma forma de reparação, né? E aí, quando a gente começa a comparar, assim, o Kardec estuda no Livro dos Espíritos, né? Penas eternas, e ele vai para o céu e o inferno estudar isso também. Mas penas eternas, aí você pensa assim, qualquer tanto de erro que você tiver, se a pena for eterna, ela sempre será infinitamente maior do que o tempo que você errou, né? Então, você errou por 80 anos, é justo você sofrer por quanto? Vocês põem 1000 anos contra 80? 1 milhão? 2 milhões? 10 milhões? Né? Aí fica desigual, né? Então, assim, até nós que somos maus conseguimos fazer boas coisas, né? Quem dirá o Pai. Pegar um gancho nesse raciocínio, que a gente já falou demais disso, né, em palestra aqui, em estudos. E até nós não temos penas perpétuas, né? Já avançamos muito nesse sentido, né? Então eu acho que a grande explicação, a grande afirmação mesmo que justifica e que comprova a reencarnação por um sentido lógico são esses dois paralelos, né? Tanto a origem quanto a destinação, né? Da justiça de uns virem melhores, né? Com mais habilidades do que os outros, e na destinação, né? De que beleza, eu tô errado, né? Vou ser responsabilizado por isso de alguma forma, mas assim, será que eu não pequei eternamente, né? Eu tô melhorando, então que justiça há de eu ser condenado eternamente, né?
Só voltar na primeira parte, estava esquecendo de citar um detalhe aqui que eu acho importante. Lá no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, a gente tem que explicar um ponto aqui que ele é... Como é que eu vou dizer? Sabe aquela frase que está errada e você vai falando tanto que vira verdade? Você passa a pensar, será que isso não é verdade mesmo? Não. Que é a questão da que o espírito dorme na pedra, e aí tal, e aí vai lá pro animal, pro homem, e depois vai lá pro anjo. Então a gente tem só que fazer essa correçãozinha aqui, pegando como Leon Denis escreveu. Porque eu já vi até oradores famosos, né, citando, aí não está assim, não está como se diz. Aqui ele vai dizer: na planta a inteligência dorme. Então ele nem cita pedra para começar a história, né? Nem reino mineral. Na planta a inteligência dorme. No animal ela sonha. Só no homem ela desperta, se reconhece, se possui e se torna consciente. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, só para explicar por que ele chega nisso, né? Porque ele fala aqui que a lei do progresso não se aplica somente ao homem. Ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o vago embrião boiando sobre as águas, através de séries variadas, a cadeia das espécies desenrolou-se até nós. Então assim, William, mas Kardec não fala do átomo ao arcanjo? Sim, questão 540. Tudo bem. Eu só estou dizendo que Leon Denis não colocou aqui na reflexão dele pedra, e nem anjo. É isso, não estou questionando aqui se poderia. Poderia, o princípio inteligente, de fato, ele passa pelo reino mineral. Isso é um fato, isso aqui a gente sabe disso. A correção que eu faço aqui é só que não está na obra. Eu já fui até no francês e não, mas talvez a tradutora esqueceu um parágrafo aqui e também não está. Então vale o que está realmente aqui, a reflexão é belíssima. E ela usa o termo aqui inteligência, né? Na planta a inteligência dorme, no animal ela sonha, no homem torna-se, ela desperta, se reconhece, se possui, se torna consciente. E a partir de então, o progresso, de certa forma fatal, isso aqui eu acho magnífico, nas formas inferiores da natureza, que até então tem outros espíritos, né, determinando as coisas, aí ela vive sobre o determinismo. Mas depois que o espírito torna-se consciente, aí a coisa muda. Ele fala, só pode então ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas, porque aí eu tenho em mim, né, na minha consciência, questão 621, as leis de Deus. E só para fazer um comentário também, para não perder o tema, porque eu acredito que quando ele fez esse raciocínio, ele deve ter se baseado no que ele explica aqui no Gênio Céltico, quando ele vai falar sobre reencarnação mesmo, no capítulo 8, ele fala paligênese, pré-existências e vidas sucessivas, a lei das reencarnações. Ele inclusive cita o problema do ser e do destino, e aí ele fala que o canto bárdico mais famoso, que é o Taliesin, ele data do século IV da nossa era. Ele fala que lá eles já viam, num sentido mais simbólico, claro, mas eles já viam esse raciocínio da evolução, né, natural e perceptível na natureza, né? Vou só citar ele aqui, ele é pequenininho. Ele fala assim, ó: existindo desde remota antiguidade no seio de vastos oceanos, não sou nascido de um pai e de uma mãe, mas de formas elementares da natureza, dos ramos da bétula, do fruto dos frutos, das flores da montanha. Toquei à noite, adormeci na aurora, fui peixe no lago, águia nos cumes, lince na floresta. Depois, escolhido por Guion, espírito divino, pelo sábio dos sábios, adquiri a imortalidade. Passou-se muito tempo desde que fui pastor. Por muito tempo andei na terra antes de ser hábil na ciência. Enfim, brilhei entre os chefes superiores. Vestido de hábitos sagrados, segurei a taça dos sacrifícios.
Vivi em 100 mundos, agitei-me em 100 círculos, que é justamente a trilha que percorre a inteligência, né? A trilha que percorre o Espírito Divino aqui que ele coloca, né? Então acho que ele deve ter, de certa forma, assim, visto lá, identificado e falado, meu Deus, é uma explicação simbólica, mas que agora o Espiritismo traz também vivo de novo, né? A lógica da lei natural, né? E do princípio inteligente ali emanado no meio material, né? E também trazendo uma citação que vincula bem com essa questão, é o João 3, né? Que é aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que aí Nicodemos pergunta para ele, não, mestre, como é que é esse negócio de nascer de novo? Vou ter que entrar na barriga da minha mãe? E aí Jesus responde assim, né? Não, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer do Espírito é exatamente isso, né? O princípio inteligente é conduzido até determinado estágio, e a partir dali o Espírito tem, assim, nascer do Espírito, ele por si só vai construir a própria caminhada a partir dali. Então ele vai fazer tudo aquilo que está latente nele nascer, né? Nascer do Espírito. E esse é um assunto que a gente até incentiva a pesquisa, o debate, porque não há, que o pessoal pensa assim, William, quando é que o princípio inteligente vira um Ezinho maiúsculo lá agora, né? Que vira um espírito mesmo, né? Isso é um assunto dos mais complexos. Isso dá discussão para 200 mil congressos. Mas tem alguns autores aí, palestrantes, que defendem as suas teses, né? Então quem quiser bater no YouTube, o Dr. Décio Iandoli Júnior, que estará conosco no Congeld 2020, ele tem uma tese interessante. A doutora Iverna Prada defende outra. E tem ali algumas diferenças. Então, acho que a gente está no caminho para tentar entender. Mas no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec tenta indagar um pouco mais, os espíritos meio que dão uma brecada em Kardec, fala, né? Por enquanto, vocês não conseguem entender isso não, Kardec, calma lá. Então, acho que é esse esforço, o debate, o diálogo, para a gente entender quando é que se dá esse momento, segundo Leon Denis, de tornar-se consciente, né? Então, lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca, né, na questão de que alguns animais, eles são diferentes, né? Então ele coloca assim, que há animais e animais, né? Lá ele cita, não me falha a memória, o gato, o cachorro, o cavalo, não sei se é o elefante. Então ele cita 6 lá, que daria, assim, que tem assim já um pensamento, dizer lá, uma inteligência, né, que é um instinto, uma inteligência que no animal ela não é contínua, né? Mas lá ele fala que esses animais já tem ali já um algo mais, e que realmente são animais que às vezes têm comportamentos que a gente fica assim, mas será que não? Então é um assunto complexo que a gente deixa assim para instigar. Entendeu? Então é isso. Na terceira parte, quando ele fala das potências da alma, e eu vou mais uma vez falar do nosso congresso, né? Nós estamos em 2019, o nosso congresso 2020 terá como tema central as potências da alma. Ele vai falar só de potências da alma no congresso? Não. A gente sempre escolhe um título para homenagear alguma obra, algum capítulo, alguma parte, mas os oradores têm ali a gente monta a programação bem variada, que é para o congresso não ficar fixo apenas em um ponto, mas é claro que alguns deles vão desenvolver aí algumas coisas vinculadas às potências da alma. Denis traz como sendo a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do caráter, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor e revelação pela dor. E aqui tem um momento interessante, ele fala assim, né, toda a potência da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. E não vim de propósito. Eu fui falar agora mesmo, eu estou com camiseta, então deu certo. Então, vale a pena ler.
essa terceira parte aqui, ela já foi editada, na verdade todas as três, elas já foram divididas aqui, publicadas como opúsculos por uma editora certa vez. Isso não é feito mais, mas quem tiver a obra em mãos, quiser ir nessa terceira parte também, Como no Invisível, Como Depois da Morte, a última parte, também nesse caso, é aquela que ele encerra assim com chave de ouro, e também é a parte mais tranquila, né, da obra em termos de leitura, né, de reflexão. Então, e no final ele fala aqui da profissão de fé do século XX e testemunhos científicos. Esse livro foi editado então pela editora Celde. Nós o temos também pela FEB, como já foi falado. A Edicel também, editora Conhecimento. Então já tem algumas editoras aí que têm publicado. A Edicel ainda não. Algumas editoras já têm publicado essa obra, e fica o convite para leitura e reflexão. E aqui, voltando para o Gaston Luce, no livro, na página 183, um último parágrafo. Você quer citar uma coisa antes, né? Não, pode ler primeiro. Pode. Que eu encaixo. Aqui ele vai destacar o sucesso da obra. No PDF, qual página que é? Ah, sim, você já... Último parágrafo, 134. Você quer destacar o seu antes aí, né? Mas só reforçando a página, então, 183 do livro, 134 do PDF. Na verdade, ao longo do capítulo, é bacana a gente ver assim, porque quando a gente lê a obra, fica uma impressão, né, uma coisa assim no ar de que Leon Denis quer combater o materialismo. Dá uma impressãozinha assim de que parece que essa obra... Só que é isso. E aí é bacana a gente ver, aí logo, mais no começo do capítulo mesmo, que ele vai dizer, que o Gaston Luce vai ressaltar justamente isso, que o objetivo de Leon Denis é combater o materialismo, e como sempre a gente reforça aqui, é o materialismo, não é o materialista, né? Porque se fosse materialista, depois que ele tivesse convertido, também não ia importar. Mas aqui é a ideia, o materialismo que Leon Denis quer, e talvez por isso o livro é tão denso. Porque materialista é um cara chato. E é um cara que questiona. Se Leon Denis tivesse colocado 3 exemplos, não seria suficiente. Então Leon Denis coloca 15. Chato assim, porque é uma pessoa que questiona, é uma pessoa que instiga, é uma pessoa que corre atrás. Não, entendeu? Assim, é uma pessoa que ela não se satisfaz com pouco. Não adianta você falar assim, não, reencarnação é verdade. Eu falo, por que é verdade? Não, porque tem um livro, 20 casos, mas 20? Só isso que tem? O que mais que tem? E ele vai falar só de reencarnação? Então, assim, o materialista é uma pessoa, claro que não é aquele revoltado, né? Porque tem aquele que brigou com Deus. Esse, pra mim, ele acredita em Deus, ele só tá chateado. Tem o que não acredita mesmo. E esse cara que não acredita mesmo, geralmente é um cara que vai muito pela ciência, muito pela investigação, pelo questionamento. Então, talvez por isso, porque assim, claro que todas as obras de Leon Denis, se são obras espíritas, elas combatem o materialismo indireta ou diretamente. Mas essa em específico, ele combate, é muito visível que ele quer combater essa ideia, e talvez por isso a obra é tão densa no sentido de pesquisa. Porque, por exemplo, você citou aí, na segunda parte, quando ele vai falar de questão de reencarnação, quando ele vai falar de questão de experiência quase morte, quando ele vai falar de assuntos assim mais delicados, ele chega a colocar 15, 20 casos de pessoas que pesquisaram, tiveram relatos diferentes e assim, diferentes pessoas com relatos semelhantes. Então, dá para notar isso, assim, que a ideia dele é reforçar essa ideia de que existe pesquisador sério, que está fazendo pesquisa séria, e que a gente não pode só desconfiar porque a gente acha que não é verdade. Assim, não, eu não acredito. Falei, então por que não lê? Leia então, veja os casos. Será que todos os casos foram comprados? Todos os casos são invenções, né? Se for, dá um prêmio para quem inventou, porque é muito caso, e é em jornal, é em revista, é livros, são vários pesquisadores. Então, assim, às vezes a obra ficou, como o William disse, né? Particularmente eu acredito também, a primeira e a segunda parte, mais densa no sentido de conteúdo, mas é porque ele tinha um objetivo muito grande, e combater o materialismo não é fácil.
Não é uma tarefa assim, não, é só a gente falar isso assim, não. Não é pra qualquer, e também não é para qualquer um, né? E aí, você quer comentar alguma coisa? Você quer falar? Talvez meu comentário vai demorar um pouco. Porque eu achei interessante isso aqui e é tema de bastante pesquisa minha, então eu acho que é importante contextualizar algumas coisas. Quando ele fala aqui que o livro de Denis aparecia na mesma data que os Enigmas do Universo de Haeckel, né? E aí ele fala aqui, Leon Denis contra Haeckel, o duelo recomeçava entre os dois adversários irreconciliáveis, o espiritualismo e o materialismo. E aí, já para também fazer um gancho com o que você falou, na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos já começam destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, a humanidade. E aí a gente tem que começar a pensar também no materialismo em nós, nas nossas crenças materialistas. A gente começou o estudo da questão da fé. Uma das coisas mais difíceis de ter fé para mim é exatamente deixar de ser materialista, por mais que eu tenha toda a racionalidade de uma pessoa espiritualista. Por que acontece? Ao longo de muitos anos, a gente vem sendo doutrinado, vou usar a palavra doutrinado, pelas ideias materialistas. Então, o que eu acho interessante fazer aqui é dar fazer um contexto de como isso aconteceu. Porque a gente tinha, na Idade Média, que era aquela idade das trevas, né? Que a galera começou a ficar assim, com uma aversão gigantesca à questão da espiritualidade. E aí muita gente, o pensamento falou, não, chega desse negócio de igreja, de religião, chega desse negócio de espiritualidade. E aí vem o Renascimento. E com o Renascimento, a gente tem 3 figuras que são extremamente importantes. A primeira é Galileu Galilei. Galileu Galilei introduz um pensamento, uma filosofia, que ela vai contribuir muito para esse materialismo, que é, para ele, o método matemático, ou a natureza, tudo que existe pode ser entendido por matemática. Ele introduziu isso. Então, assim, nós estamos aqui com biscoito. Não, aqui tem matemática. E óbvio que tem. Inclusive, o William vai pegar vai utilizar uma força para... Então, óbvio que tem matemática. Mas a sensação do que é comer um biscoito não pode ser matemático. Mas o Galileu Galilei fala, tudo é matemática. Logo depois vem o Francis Bacon. E o Francis Bacon vem e fala, não, o método correto para se conhecer, ter conhecimento é um método experimental. É pelo empirismo. Qualquer coisa fora do empirismo não se pode falar que se conhece ou não. Então, o Francis Bacon vem e coloca, então, se você quer conhecimento, você tem que medir, você tem que testar, você tem que experimentar. E aí vem um outro rapaz, que é o René Descartes, né? Tudo em sequência. E ao mesmo tempo que ele, pela dúvida, o método dele é a dúvida, né? Ele usa duvidar de tudo. E daí, a partir daí vou avançar no conhecimento. Ao mesmo tempo que ele descobre então o ego cógito, que é o eu penso, né? Ele faz uma divisão clara entre o que é subjetivo e o que é objetivo. E aí, o que acontece? O método, a partir dali, então, subjetivo era quem que estudava subjetividade? Era a metafísica, era a religião, era a filosofia. E a galera estava com aversão ao metafísico, à questão da espiritualidade. E aí, então, começa a se estudar, então, só o objetivo. Só aquilo que é positivo. Só aquilo que você pode
perceber. Positivo é isso, né? Eu tô percebendo. Negativo é aquilo que você não percebe. Negativo você não tá percebendo. Positivo. Então surge o positivismo. E o positivo com Augusto Comte, então aí que acaba mesmo. Falou, não, esquece. Ele não nega a subjetividade, mas ele fala que a objetividade é aquilo que é de interesse da ciência. Mas a partir daí você começa um misticismo, que é tudo que só conhecimento que a ciência, que tem um método experimental, matemático, né, e de dúvida, fala que é o que pode ser falado como verdadeiro. E aí então a ciência experimental, matemática, o que ela faz? Ela inclui então o método matemático, ela inclui o método experimental, e isso aqui tem um avanço gigantesco na tecnologia. Então o sucesso da tecnologia fala, não, peraí, isso aqui mesmo. Não tem nada melhor que isso não. Né? A gente olha hoje aqui, ó, o YouTube. Fala, não, olha o que a ciência trouxe pra gente. Só que essa ciência, ela exclui uma coisa muito importante, que são as questões essenciais humanas. De onde eu vim, para onde eu vou, Deus, imortalidade da alma, o que é comer um biscoito, né? O que é comer um biscoito não pode ser medido, porque nós aqui comendo biscoito sem passar fome é uma coisa. Outra pessoa que chega faminta aqui e vai comer um biscoito é outra coisa. O que é um abraço? E aí, é importante ressaltar isso, porque o Espiritismo vem exatamente no momento em que ele se utiliza do método positivo, né? Porque o Kardec, ele fundamenta, mas ele não para aí. Ele não faz igual os cientistas hoje pegam e falam, não, peraí, é só isso aqui que me interessa. Não é só assim, vamos ver espírito, vamos ver aqui a materialização dele, vamos ver se corta um pedaço do vestido ou não, como é que foi isso? Não, ele fala, não, tem um espírito. Agora vamos sair disso aqui e vamos para uma filosofia. Vamos para as consequências filosóficas disso, consequências morais. E aí o Leon Denis, ele é importante nisso. Por quê? Porque talvez seja o cara que conseguiu manter ali, né, assim, onde toda a crença estava vindo para a questão positivista apenas, assim, que negócio científico, ele conseguiu manter a bandeira de que não, existe a subjetividade, existe a espiritualidade, existe essas questões que são humanas, filosofia, né? A filosofia. Então, assim, aí aqui explica bem porque os enigmas do universo é uma tentativa do Haeckel de explicar tudo. Ele é um cara monista, né? Quer dizer monista, ele não é dualista. Então, para ele não existe diferença entre o objetivo e o subjetivo. Então, para ele é como se fosse uma linha de pensamento só que vai dar num pensamento que vai dar no cérebro, que vai dar... Então, assim, ele estuda psicologia, por exemplo, pela fisiologia. Então, assim, tem uma coisa fisiológica no cérebro, e aí, então, a psicologia tem que estudar isso. Quando, na verdade, vem o Leon Denis, vem os espíritos, vem vários outros pensadores, como o Jung, como... aí logo depois vem mais um pessoal na Itália, mostrar que não, peraí, tem a questão fisiológica, mas a questão fisiológica é só uma ferramenta, né, de algo, de uma mente, que na verdade é capaz de olhar até para essa questão fisiológica. Então, se consegue olhar para essa questão fisiológica, o que está olhando para essa questão fisiológica? Então, assim, o comentário é esse, mas, assim, é extremamente importante, porque, assim, direto, eu acho que a questão da fé, ela vai muito nisso. Espiritualismo e materialismo. E a fé, ela só é possível se a gente for espiritualista, mas, assim, é aquele espiritualista que vem lá da onde, sabe, aqui de dentro, um negócio, assim, que ainda é difícil, porque a gente tende a sempre falar, não, cadê a questão científica disso aí? Mas a questão científica é para isso aqui, é para coisa que você pode medir. Igual, por exemplo, eu costumo sempre falar, né? Quando eu vou andar de avião, gosto que o piloto seja um cara que acredita na ciência, né? No materialismo, para ele saber, não, tá tendo a pressão tal, então nós vamos ter que fazer tal manobra, tal. Mas quando a gente vai falar do ser humano, daquilo que é humano, da dor humana, aí a coisa muda de figura, né? E aí o Jung tem uma frase interessante que quando vai lidar com o humano ou com a alma humana, seja apenas uma alma humana. E então isso aqui tem muita coisa
rica pra gente, né? Porque a gente não vai chegar até com a parte positiva do espiritismo. Assim, a gente fala, ó, a pessoa acabou de perder um parente. Aí você chega e fala, ó, tem aqui os casos da reencarnação. A gente não vai chegar assim. A gente vai chegar sendo humano, falando, ó, eu também dói aqui em mim também quando. Pode continuar aí, Gustavo. A gente materializa até o avião cair, aí depois a gente se torna espiritualista, né? Mas isso aí que você está citando é muito bacana, que a hora que você estava citando eu lembrei, mais ou menos nessa época aqui também, acho que é começo mesmo do século XX, né? Tinha uma ideia de que alguns matemáticos tinham uma ideia de que existia uma equação matemática que explicaria tudo. Com base em uma equação, você jogava as variáveis ali corretas e você teria... Você explicaria tudo, né? E aí vem Gödel. Gödel, pra mim, foi o cara mais... Eu fico espantado quando eu leio o que ele fez. De provar que não tem como isso acontecer. Que aí ficou conhecido os 2 teoremas da incompletude de Gödel, né? Que ele é bem complexo, eu não vou falar os teoremas aqui não, mas... O que você conclui dos teoremas de Gödel você não é capaz de explicar tudo. Então o ser humano não é capaz de criar tudo, não é capaz de explicar tudo, então tem coisa que foge. Porque basicamente o que você conclui do teorema dele se você elaborar um sistema que explica tudo, ele está errado. Então, para o sistema estar certo, ele não pode explicar tudo. E aí fica uma coisa incompleta. E você não consegue sair disso. Com o modelo matemático que nós temos hoje, não tem como. Então, isso é muito bacana, porque ele usou a inteligência humana para mostrar que ela tem limites. E que não dá para você chegar em tudo, né? E isso é muito bacana. Não dá, então, para você explicar tudo. Não tem como. Ou se você fizer, tá errado. Tem alguma coisa que ficou errada, né? Isso é muito bacana. O que eu ia citar aqui, antes, né, que o William comentou, é mais o comentário de Emmanuel Glaser, não tenho ideia de como pronuncia. Hã? Tava com ele aqui de sensação. Não, primeiro chama Emmanuel, né? Não pode deixar passar. O cara chama Emmanuel, nós temos que parar aqui no comentário do Emmanuel Glaser. Mas tudo bem. Mas que eu achei muito bacana, uma coisa que ele ressaltou. Olha o que ele diz, tá? PDF 134, o livro vai estar no... Você está com problema do ser do destino? No final, 183. Dos fatos e mesmo das teorias, nada posso dizer. Ele está avaliando a obra, o problema do ser e do destino. Dos fatos e mesmo das teorias, nada posso dizer, a não ser que são expostos com muita ciência, convicção e também com bastante clareza. O que desejo enaltecer, com toda a sinceridade, é o espírito que anima as conclusões, esse desejo de encontrar um ideal novo, que devolva ao homem a confiança e o ardor pelo bem, na certeza profunda de que a alma humana não pode morrer. Enfim, essa vontade de traçar o caminho para a futura humanidade, da qual ainda faremos parte integrante, e de ofertar aos homens o meio de uma vida melhor, para agir e morrer melhor. Esse morrer melhor, ele é fantástico. Mas duas coisas que eu achei bastante legal. A alma humana não pode morrer. Não pode morrer. Se morrer, ou você acredita em Deus, ou a alma humana morre. As duas coisas você não dá para admitir as duas coisas. A alma humana não pode morrer. Aí a gente volta no raciocínio de Kardec, né? Se não morre, então por que não pode comunicar? Né? Se tá aí, uma coisa vai levar na outra. E aí você abre o capítulo, acho que capítulo 2 da primeira, logo ali na primeira parte do Livro dos Médiuns, não tem como, se você admitir as 3 hipóteses, que é Deus existe, você tem uma alma e ela vive depois, e você continua vivo depois, você respondeu sim para essas 3 perguntas, daí segue acho que 9 perguntas, 9 itens, um raciocínio lógico que não tem como você... Então assim, a alma humana não pode morrer. Não tem como você ler aquilo que Kardec colocou se você tiver boa fé, não se sair convencido, né? Isso é muito bacana. E esse morrer melhor, porque a gente acha que morrer... Nós achamos que morrer é um ato tranquilo. E não é, né?
Se encarnar gera perturbação, desencarnar também gera, né? E nós precisamos aprender a morrer. Porque nós não sabemos morrer ainda, né? Eu ia citar esse trecho e eu ia comentar justamente o que o Gabriel estava falando, porque aqui fica bem evidente a bandeira do Leon Denis, né? Os objetivos que ele queria e de que forma que ele apresentava o espiritismo e de que forma que ele era fiel, né, na continuação do Kardec, porque isso aqui me lembra demais quando o Kardec vai falar lá, que a gente citou acho que no estudo passado ou retrasado, quando o Kardec vai falar do Evangelho, né, que dentre todos os pontos da vida de Jesus, aquele que é em controvérsia é a parte moral, né? Porque não tem como a gente, né, fazer o bem, né, ajudar o próximo, que é o que ele começa aqui, devolver a confiança do homem no ardor pelo bem, a alma humana não morrer, essa continuidade, essa esperança, né? Então, assim, aqui ele retoma isso, né? Fala assim, nossa, lá, ó, ao foco do Leon Denis e a fidelidade às ideias de Kardec e da filosofia moral de Jesus, né? A continuidade, né? Bom, aqui então, para encerrar o nosso estudo de hoje e também o capítulo, Gaston Lúcio vai destacar o sucesso da obra, né? Seu sucesso não terminou, porque ele encerra, sobretudo na sua parte filosófica, páginas que permanecerão no rol das mais brilhantes e mais profunda que o mestre já escrevera. Então, Gaston, né, deixando um gostinho a mais aí para quem não leu, ler, para quem já leu, reler, e, acima de tudo, pesquisar. É uma obra que eu digo para quem é palestrante, para quem coordena estudo, dependendo do tema que você for fazer aí, quase todos vinculados a essa questão doutrinária, você vai encontrar nesse livro aqui realmente aí uma fonte muito boa de informação, de citação e de pensamento. Então, é isso, a gente agradece, né, a todos que estão aqui conosco, agradecemos os internautas do canal aí do YouTube, do Grupo Espírita Leon Denis, e também o canal Alimento da Alma, também aqueles que acompanham através do Facebook, pedindo sempre que compartilhem, que se inscrevam, né, que divulguem esse nosso estudo aqui. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós postamos novos estudos. Então, por isso é bacana a pessoa que se inscreve, além de fazer isso, ativar lá o sininho das notificações, porque assim você recebe uma informação no seu e-mail e também uma notificação no seu telefone. Então, é isso, a gente agradece e até o próximo, né, estudo da vida e obra de Leon Denis, em que nós iniciaremos então o estudo do caso Miller, que foi muito marcante na vida de Leon Denis. Até o próximo.